Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso Congresso, né, Nacional de Direito Previdenciário, aqui elaborado pela ACP. Primeiramente, gostaria de agradecer à ACP, na pessoa do Dr. Rodrigo, pelo convite de estar hoje aqui com vocês. E daremos início ao nosso terceiro painel, cujo o tema é... Extinção do Ministério da Previdência Social, reflexos políticos e administrativos na consecução dos direitos previdenciários. Nossa palestrante é a doutora Ana Paula Fernandes. A doutora Ana Paula, que é conselheira do CARF, Ministério da Fazenda, é professora da pós-graduação em Direito Previdenciário e de cursos de capacitação profissional, também foi ex-conselheira, representante das empresas do CRSS, né, agora com essa nova nomenclatura que a gente tem, e também é mestre em Direito Previdenciário pela PUC do Paraná. Então, passo a palavra para a nossa palestrante. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, quero expressar o meu prazer de estar aqui. Primeiro, porque sou conselheira dessa casa, a convite do professor Rodrigo, e tenho estado com eles já há algum tempo na nossa Câmara de Trabalho e Previdência, o que é, sem dúvida, sempre motivo de grande aprendizado para mim, porque, com certeza, as pessoas dessa casa sempre têm muito, muito, muito a nos ensinar. Além da história, do período em que eles trabalham dentro da parte do comércio no Paraná. E, além de tudo, porque eu tenho um viés empresarial, porque trabalho, né, como conselheira, todas as vezes que participei de conselhos administrativos, sempre representante da empresa. E, além de tudo, acima de tudo, na verdade, porque vejo aqui muitos rostos conhecidos, né? A grande maioria, inclusive, ou são meus colegas da Comissão de Direito Previdenciário do Paraná, ou são meus alunos. E os que não são, com certeza, são colegas dessa luta que nós temos no direito previdenciário. Hoje me encontro no CARF, trabalho mais na área tributária, inclusive, mas a minha vinculação e meu coração sempre vão ser da advocacia previdenciária. Eu sempre brinco, eu saí da advocacia, mas a advocacia não sai de mim, para ela devo voltar um dia. Mas, continuando aqui no meu tema, Dr. Rodrigo, na época em que idealizou o seminário, disse que eu podia escolher o tema. Eu acho que isso aconteceu mais ou menos em meados de maio. E foi exatamente na época em que começaram, né, em que a gente teve ali algumas alterações, a extinção do ministério, a criação, o desmembramento de alguns órgãos do ministério para um ministério, depois para outro, depois a parte da assistência foi para a Casa Civil. Então, todas essas questões trouxeram aí uma grande estranheza para os profissionais do direito previdenciário. Além de trazer uma grande estranheza, trouxe uma grande preocupação, motivo pelo qual o título da palestra é Extinção do Ministério da Previdência Social, e com um toquezinho ali do Dr. Rodrigo, reflexos políticos e administrativos na consecução dos direitos previdenciários. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte. Tá, extinguiu o ministério. Beleza, nós vamos ficar brigando porque extinguiu, não vamos. É igual a gente brigar por causa da extinção do Ministério da Cultura, a gente viu muito isso na televisão. Muda, não muda? Então, eu peço a todos que a gente vai partir de um pressuposto de fazer uma análise aonde está inserido o Ministério da Previdência, o que ele significa. E, afinal de contas, a Previdência Social no Brasil, ela é tão menos ou mais importante do que a cultura? Ou é igual? Um exemplo, porque foi um ministério que voltou. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se uma classe artística consegue fazer um ministério voltar, eu pergunto para vocês por que nós, que somos uma classe jurídica, não conseguimos fazer com que o ministério volte e seja empoderado. Mas, acima de tudo, para a gente partir para essa discussão, a gente precisa saber por que o ministério é importante. E fico muito feliz, tem alunos da graduação aqui também, porque, assim, se essa luta é uma luta da advocacia que hoje atua, essa luta é de vocês, que, em breve momento, estarão no nosso lugar, fazendo o papel da advocacia combativa. E a importância, então, é a gente saber por que eu preciso de um órgão autônomo, por que eu preciso de um ministério autônomo para tratar dos direitos previdenciários dentro do Brasil.
Então, eu vou partir, se eu conseguir usar aqui o negócio, deu certo? Então, o meu primeiro slide ali, ele vem falando da indignação, e foi mais ou menos já o que eu disse, que é o fato do Ministério da Previdência ser relegado a um segundo, como que eu posso dizer, a uma posição secundária. Então, o Ministério da Previdência ele deixa de ser um ministério. No final do ano passado, nós já tínhamos sido surpreendidos por uma medida do antigo governo, né? Antigo governo ainda não, mas o governo que está em análise, quando o Ministério da Previdência passou a se agregar com o Ministério do Trabalho. E ali várias questões surgiram. Afinal, trabalho e previdência andam juntos? Ou será que tributário e previdência andam juntos? E aí surge essa dúvida que é originária, ou seja, a dúvida que nós sempre tivemos, afinal, previdência é um ramo autônomo do direito? Ou ela está ligada ao trabalho, está ligada ao tributário? Será que, quando eu falo de previdência, eu preciso ter esteio em outras áreas do direito? Ou será que a Constituição Federal primou por tornar ela um ramo totalmente autônomo do direito? E essa é uma reflexão que eu tenho que fazer quando eu penso na necessidade de um ministério próprio. Afinal de contas, qual é a importância da Previdência Social dentro do nosso Estado democrático de direito? E aí a gente tem que fazer isso partindo de um pressuposto do quê? Da organização e estrutura constitucional. Qual que é o panorama atual? Só para a gente entender qual é a situação que nós temos hoje. Então, eu tenho a Previdência, eu coloquei aqui só os que mais interessam. Previdência Social e Dataprev. Previdência Social, eu digo por quê? Porque a Secretaria de Previdência, o antigo ministério, aquele que trata das pastas maiores de Previdência Social, foram direcionados ao Ministério da Fazenda. E a Dataprev, que é o órgão responsável por todo o gerenciamento de informática, foi direcionado junto. Já o INSS, que é o gestor da Previdência, ou seja, o Ministério da Previdência não é ele quem gere, ele coloca uma administração pública indireta para que faça às vezes, e ele vai fazer o quê? Análise e concessão de benefícios. Esse gestor e o seu controle de legalidade, quem que é o seu controle de legalidade? O Conselho de Recursos, hoje CRSS do Seguro Social. Então, eu jogo para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário o gestor da Previdência, e, além do gestor da Previdência, aquele que controla a sua legalidade. Isso foi corrigido em maio, né? Temos que lembrar que a primeira redação colocou o INSS no Ministério do Desenvolvimento Social e o controle de legalidade, ou seja, os recursos dele, no Ministério da Fazenda. O que demonstra, não é uma crítica vazia, mas o que demonstra aqui uma total, né, incompatibilidade de funções e talvez desconhecimento de quem fez essas alterações, porque colocou o órgão que gere e o órgão de recursos em ministérios separados. O que eu não preciso nem dizer para vocês que geraria aí várias condições complicadas de hierarquia funcional entre esses órgãos. E a assistência social? A assistência social, que há muito tempo vinha sendo gerida pela INSS, ou seja, o INSS fazia essa gestão, aproveitando a capilaridade de suas agências e todo o pessoal que ele tem disponível, foi jogado para a Casa Civil. Sem muitas explicações, a assistência social passou a ser tratada pela Casa Civil. E a saúde, né, continuou no Ministério da Saúde. Ou seja, do ramo Seguridade Social que eu tenho, e a Seguridade engloba Previdência, Assistência e Saúde, o único que se manteve com o Ministério próprio foi o Ministério da Saúde. Enquanto Previdência e Assistência foram partidos em vários pedaços, alocados em vários ministérios, Casa Civil e outras pastas e secretarias do governo. Porque, se a gente for olhar o diário minuciosamente, houve um partilhamento completo, porque o Ministério da Previdência tinha mais de 25 estruturas. Quando você vai olhar cada estrutura foi ficando no lugar. Não parece importante, mas eu posso dizer para vocês, já tive o prazer de trabalhar dentro do Conselho, já tive o prazer de trabalhar no Tribunal Pleno, no Ministério da Previdência em Brasília. Isso dá uma confusão gigantesca, porque cada vez que eu preciso de algo, agora eu não vou mais pedir autorização para um ministro. Eu preciso que 3 se manifestem. Eu preciso que mais pessoas dentro dessa equação autorizem, participem, concedam, o que torna tudo mais burocrático e muito mais lento, sem dúvida nenhuma, dificultando a consecução do direito previdenciário, que é o objetivo dessas entidades. Mas, então, aí eu digo,
né, tais alterações elas colocam em dúvida seriamente se os operadores de tais mudanças conhecem a real importância dos 3 institutos que eu considero os principais. Ou seja, o Conselho de Recursos do Seguro Social, o Conselho Nacional da Previdência Social e a própria importância do direito previdenciário. Não tenho como falar de direito previdenciário sem pensar no gestor. Quem é o gestor? INSS. Não tenho como falar dele sem pensar nele. Eu não tenho como falar de previdência sem pensar em quem concede benefícios. Não é verdade? Então, é claro, é importante que nós tenhamos uma secretaria da Previdência dentro lá do Ministério da Fazenda. Mas eu preciso que esse gestor, que é a pessoa que realmente vai conceder benefícios, ela esteja distrita à secretaria responsável pela Previdência. É impossível visualizar na prática uma atuação separada. E o que a gente vê é que, na verdade, na prática, nada mudou. Então, eu estou sempre em Brasília, estou sempre lá, está tudo igual. Ou seja, assim, nós fizemos uma mudança toda administrativa, não houve mudança física nenhuma, mas agora, para conseguir a mesma coisa que eu precisava para conseguir antes, eu preciso de inúmeras outras autorizações, eu preciso de portarias conjuntas agora. Se antes eu tinha uma portaria conjunta para resolver uma portaria única para resolver um problema, agora eu preciso de uma portaria conjunta dos ministérios. Não preciso dizer para vocês aqui, operadores do direito, toda a burocracia para conseguir uma reunião com 2 ou 3 ministros diferentes para resolver um pequeno problema que a gente vem a ter agora. Então, o que isso leva a gente a pensar? Leva a pensar de que estamos esquecendo do que nós estamos tratando. E eu vou lembrar aqui, embora a maioria de vocês eu tenho certeza que já sabe, mas considerando os nossos graduandos também, quando eu falo de direito previdenciário, eu estou falando do quê? Afinal, do que isso se trata? Isso se trata do quê? De proteção ao risco social. Peraí, eu estou falando de proteção ao risco social, mas eu coloco como menor importância, eu divido, eu separo, eu torno mais burocrático. Pera, mas não tem uma inversão de valores nisso? Acho que tem uma inversão de valores muito grande. Então, assim, eu estou preocupada com a cultura. Eu não vou dizer para vocês que cultura não é importante. Mas um país que não tem previdência, não consigo imaginar que consiga ter cultura. Porque previdência é a proteção maior do risco social aos quais as pessoas estão aí totalmente à mercê na situação que nós vivemos hoje, numa economia que nós vivemos hoje. O mínimo que a pessoa precisa é de proteção ao risco social. E de onde a gente tira essa proteção ao risco social? Opa, não bati em nada. Da onde a gente tira essa proteção? De 2 lugares. Primeiro, eu vou elencar esses direitos previdenciários como direitos fundamentais e como direitos humanos. Por que eles são direitos fundamentais e por que eles são direitos humanos? E usando aqui a nomenclatura de José Afonso da Silva, direitos humanos fundamentais são os direitos mais importantes da nossa Constituição. Porque, além de estarem previstos como direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição Federal, eles ainda vêm elencados nos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Então, ali ficou meio pequeno, mas eu vou ler para vocês, só para ter uma ideia onde a gente encontra a importância. Nós não estamos brincando de direito previdenciário. O direito previdenciário está no texto constitucional. Ele aparece ali, ó, estabelecido no artigo 1º, quando a gente fala de garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República. Se eu falo de dignidade, eu falo de proteção social. Direitos previdenciários são uma forma também de erradicação da pobreza. Também o objetivo do artigo 3º, um dos objetivos da nossa República. Direito previdenciário, por exemplo, no âmbito do direito internacional. Então, nós vamos colocar aqui que o artigo 4º da Constituição fala, princípio, prevalência dos direitos humanos. Inúmeros acordos internacionais que nós podemos citar a proteção previdenciária. E ainda, direito previdenciário tem alcance constitucional como garantia individual. Aonde está isso? No artigo 5º da nossa Constituição, parágrafo 1º e 2º. O que mais que a gente tem que saber quando a gente vai falar do direito previdenciário? O direito previdenciário só está previsto nos 2 principais tratados da humanidade, Carta das Nações Unidas e Declaração Universal do Direito do Homem, onde vem claramente que o Estado signatário deve preservar o indivíduo dos riscos sociais. Quem preserva o indivíduo do risco social? Direito previdenciário. Não preciso nem dizer, lembrar,
que as normas advindas de tratados internacionais, elas se inserem no nosso ordenamento jurídico com o status do quê? De norma constitucional. Aonde mais eu encontro o direito previdenciário? Então, esse ministério que foi extinto como se não fosse nada, como se não fosse importante, como se fosse apenas um dispêndio de verba. Ou seja, o governo está com muito custo, cancela o Ministério da Previdência. Esse ministério que não é importante, ele está incluso na nossa Constituição Federal, lá no título da Ordem Social, no capítulo da Seguridade Social, na seção Previdência Social, artigo 201. Ou seja, na organização do Estado brasileiro está previsto a Previdência Social. Mais que isso, o artigo 6º, também considerado uma garantia fundamental, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Eu estou sendo repetitiva, mas é só para a gente ver que nosso argumento, eu não preciso ficar discutindo se o Ministério da Previdência é ou não é importante, eu preciso saber que foi a Constituição Federal do Brasil que elencou a Previdência Social como estrutura da ordem social desse Estado democrático de direito. É isso que eu tenho que saber. É isso que eu tenho que saber, é isso que eu tenho que propagar, e é isso que eu preciso defender. E isso que nós, juntos, e toda a comunidade jurídica precisa defender. Nós não podemos nos calar com a falta de autonomia desse ministério. Mais ainda, só para a gente firmar esse conceito, prometo que é a última vez que eu mostro a Previdência Social na Constituição Federal, ela está ali elencada no artigo 7º, com muita categoria, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social. Salário e família, licença gestante, licença paternidade, que são alguns dos nossos controles de risco social. E ali, muito bonito, no 24, aposentadoria. Que maior proteção previdenciária prevista no artigo 7º da Constituição Federal do que a aposentadoria. E essa importância, ela não se dá só porque está na Constituição Federal. Essa importância, ela se dá porque quando eu olho para o nosso cenário brasileiro, eu vejo que a Previdência Social é a política pública mais importante de proteção social. O direito social mais importante do país, a política pública de direito social que mais atende e abrange indivíduos dentro do Estado Democrático Brasileiro, é a Previdência Social. E isso se mostra em números, né? Porque já que o governo gosta de números, quando é para alardear um déficit que não existe, quando é para falar que a Previdência está quebrada, quando é para utilizar o dinheiro da Previdência para a amortização dos juros da dívida pública e fazer de conta que o dinheiro não tem, que o dinheiro não pode pagar, quando eu desvio esse dinheiro, eu uso números, então vamos usar números também. E dentro desses números é extremamente importante a gente saber o seguinte, que no total, nós temos 65 milhões de segurados da Previdência Social. Que desses 32 milhões são beneficiários. É uma política pública de proteção porque eu tenho 32 milhões de brasileiros recebendo algum benefício da Previdência Social. No ano, são pagos 503 bilhões de reais em benefícios da Previdência, mais de 40 bilhões por mês. São realizados 5 milhões de atendimentos mensais na Agência da Previdência Social. Mais de 200 mil atendimentos diários, se for considerar todo o Estado, todo o país, né? Ao todo, são realizadas 750 mil perícias médicas mensais, mais de 40 mil perícias diárias, contabilizando todas as nossas agências. O INSS possui 1.650 unidades de atendimento e beneficiários, e serão, até final deste ano, mais ou menos 1.830 agências da Previdência Social. São dados públicos que estão no site da Previdência. 1.323 municípios brasileiros possuem agência. E serão 1.531 municípios até o final de 2016. Ainda, não menos importante, são realizados 1 milhão de novos requerimentos de benefícios previdenciários mensais. 4,5 milhões de benefícios assistenciais são pagos
e administrados por quem? Pela Previdência Social. Por quê? Para que eu não tenha que gastar, a ideia não é economizar? Então, para que eu não tenha que gastar, eu utilizo a capilaridade do INSS, afinal, vocês viram aqui, são mais de 1.600 agências, eu utilizo dela para atender, para chegar até a população, não só com previdência, com assistência também. E agora, uma medida de economia foi colocar assistência na Casa Civil. Espera aí, mas quem vai fazer essa gestão agora? Afinal de contas, a gente não estava economizando? Então, vamos manter em quem já fazia. Já fazia e possui estrutura para fazer. Continuando. 3 milhões de seguro-defeso do Ministério do Trabalho são pagos e administrados pela Previdência Social, desde a medida provisória 664, vocês lembram, né? De dezembro de 2014. Temos 40 mil servidores atendendo segurados e beneficiários da Previdência Social. São 40 mil servidores que hoje não possuem mais uma unidade ministerial própria a qual estão dotadas. Então, isso é só para a gente compreender. Eu tenho servidores que foram remanejados para o Ministério do Desenvolvimento Social, servidores que foram manejados para o Ministério da Fazenda, que tenho certeza se sentem numa situação de total insegurança e desrespeito. Porque eu tenho certeza que eles não sabem até agora como está a situação deles e para quem eles estão lotados. Porque eu não tenho dúvida que não foi dado a eles nenhum tipo de satisfação do que está acontecendo com eles. Não tenho dúvida. Isso tudo, esses números, eles são para causar em nós indignação. Porque todos esses números que eu mostrei para vocês hoje não têm direito ou não têm importância nem relevância social suficiente para ter um ministério próprio e autônomo que cuide dessas pastas. Então, isso tem que nos causar indignação. Isso tem que nos causar indignação porque nós estamos falando da vida das pessoas. E sem querer ser melodramática aqui, quando a gente fala de direito previdenciário, a gente fala de direito social, nós estamos falando da vida dos indivíduos, que não pode ser analisada como massa. Não posso olhar para essas pessoas como número. A partir do momento em que eu olhar para essas pessoas como número, eu perdi a capacidade da dignidade da pessoa humana e eu perdi a capacidade dos objetivos centrais da nossa República. Porque essas pessoas todas são indivíduos que merecem respeito e merecem dignidade. Como pode, então, e aqui eu coloquei para vocês umas perguntas sem respostas. Perguntas que eu também não encontrei a resposta, mas que ficam para que a gente reflita. Como pode o governo extinguir um ministério cuja base de atuação tem previsão constitucional dentro do capítulo da Seguridade Social, no título da ordem social? Como pode? Então, eu posso extinguir como se não fosse importante, afinal, a estrutura. Para que essa estrutura? A Constituição não vale nada mesmo, né? O nosso governo emenda, remenda, costura. A nossa Constituição de 88, que era maravilhosa, hoje ela é um boneco, quase um Frankenstein. Como pode o governo, segunda pergunta, extinguir um ministério cuja arrecadação corresponde ao equivalente a 21,76% do PIB brasileiro? Vocês têm ideia de quanto é o PIB brasileiro? É muito dinheiro. E toda a arrecadação previdenciária equivale a 21,76% do montante do PIB. Só para fazer uma comparação. Nós estamos falando de dinheiro suficiente para fazer a amortização dos juros da dívida pública. Mas eu nem vou entrar aqui em juros, senão vou fugir muito do meu tema, o doutor Rodrigo vai puxar minha orelha, que eu adoro esse tema. Como pode o governo enviar a Previdência Social para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário? Primeiro, previdência não é assistência. Aí gera já um mal-estar ali. Peraí, previdência não é assistência. O que nós estamos fazendo no Ministério Social e Agrário? Mas também, previdência não é relação de trabalho. A gente sofreu muito ao longo dos anos para tentar se desvencilhar do trabalho e ser um direito autônomo. Então, como eu posso? E, afinal, daí uma parte vai para o Ministério da Fazenda, tudo bem. Previdência também tem contribuição previdenciária, ela é tributo. Mas aí, eu que trabalho no CARF, pergunto para vocês, sinceramente, vocês acham que o auditor fiscal tem condições, se fosse o caso, né, de analisar direito previdenciário? Com todo respeito aos meus amigos auditores fiscais. Você acha? Vocês acham que quem trabalha com tributo tem condição de analisar previdência? Só se for a contribuição, né?
Porque se for para fazer juízo de valor sobre prova, valoração, aí a coisa vai ficar um pouco complicada para o direito social. E eu quero falar para vocês ainda, e não menos importante, sobre os reflexos, então, dessa alteração, dessa extinção do ministério, dessa partição que nós temos dos seus órgãos. Ou seja, eu tenho uma relação extremamente burocrática dentro da administração pública, nós sabemos disso. Para conseguir qualquer coisa, tem que passar por inúmeros caminhos, muitas vezes inúteis, mas os quais eles fazem necessários. Eu sempre digo que um país extremamente burocratizado é aquele que ele tenta fingir que é sério. E aí ele cria um número de empecilhos, de obstáculos, porque se alguém perguntar, ele está cumprindo. E ninguém consegue cumprir, porque é tanta coisa, e daí um sistema impede que você consiga fazer o outro. E aquilo vai tornando tão difícil, mas a resposta sempre é não, é que a pessoa não cumpriu os requisitos. Porque daí você coloca requisitos impossíveis, né? E fica cada vez mais difícil de você conseguir conciliar as políticas, a tentativa dos sindicatos, das confederações, de negociar com o CRPS, que agora é CRSS. Então, essa diversidade de ministérios envolvidos, eu trago um exemplo para vocês, para ser um pouco mais objetiva. Exemplo da DataPrev. O que faz a DataPrev? O presidente da Câmara está aqui, doutor Heraldo. DataPrev de extrema importância para... Não tem como eu conceder um benefício, não tem como eu acessar uma informação, tirando o Prisma e o Safira. Nós temos o principal, que são todos geridos pela DataPrev. E aí, eu preciso das informações da DataPrev, eu preciso das informações que estão no e-recursos, né? Vocês sabem bem disso. O e-recurso funcionava maravilhosamente bem quando era do CRPS, foi transferido para a DataPrev, virou um caos na vida do servidor. Às vezes a gente fala mal do servidor, mas o servidor também está vivendo um caos. Ele tenta acessar, não consegue, ele começa a fazer, cai. Isso não é vida. Se não é vida para nós, advogados, que estamos com dificuldade, às vezes, de consultar a jurisprudência administrativa, Paulo Vitor saiu daqui, fez uma excelente base de pesquisa, foi ele quem fez. Né? Não foi a DataPrev quem fez, foi o doutor Paulo Vitor, que estava sentado aqui. Ele com os colegas, mais 7 pessoas, servidores, que se reuniram com o doutor Manuel Dantas, nosso almejado, digo presidente, que realmente fez alguma coisa por esse conselho. Eles fizeram um trabalho maravilhoso. Foi passado para a DataPrev, hoje a DataPrev cobra milhões para gerir algo que antes era de graça para o Ministério e faz mal feito. Agora, vocês imaginem ela estando no Ministério da Fazenda, o INSS estando no Ministério da Previdência. Que ingerência tem o presidente do INSS? Ou que ingerência tem o presidente do Conselho para ligar para a DataPrev e pedir para fazer funcionar o sistema? Eles estão em ministérios diferentes. Você me dá a minha arma para eu trabalhar, mas você não está subordinado nem a mim e nem ao meu chefe. Gente, isso não tem lógica. É tão absurdo que você fica sem conseguir entender. Assim, nos primeiros meses, tudo está indo bem. Porque essa divisão ela não aconteceu na prática. Né? Acabou de acontecer. Mas eu pergunto para vocês, e quando o sistema da DataPrev cai, e a DataPrev não faz nada, como é que ficam as agências? O presidente do INSS liga para o seu ministro, para o ministro poder ligar lá para o Ministério da Fazenda, ou o presidente do INSS ele liga para o DataPrev, ele pede um favor, porque ele não tem mais ingerência, ele não tem mais estrutura funcional, não tem hierarquia. Essas coisas, na prática, é que são assustadoras. Porque é de vou dizer aqui, me desculpem a palavra, mas é assim de uma falta de inteligência tamanha que causa estranheza a quem trabalha muito tempo na área. Porque você não consegue entender onde eles querem chegar. Que economia é essa? Se for uma economia burra, por favor, nós brasileiros estamos precisando de medidas inteligentes. Nós não aguentamos mais medidas que não sirvam para nada. E aí, eu vou dizer para vocês que existe, a meu ver, e talvez acho que muitos de vocês vão concordar comigo, toda uma estratégia por trás disso. Eu não vejo essas coisas com olhos inocentes. Talvez eu tenha perdido a inocência já há alguns anos dentro da Previdência Social. Eu não vejo isso como, aconteceu, foi falta de informação. Não. Eu vejo como um governo que nunca respeitou os direitos previdenciários. Eu vejo como um governo que sempre viu no caixa da Previdência a oportunidade para desviar esse dinheiro para outras coisas, para outras finalidades. Eu vejo um governo que se utiliza de um caixa sem pensar no futuro. Eu vejo um governo sem visão. Eu vejo um governo sem visão. Ficou estranho, mas é exatamente isso.
Um governo que tem visão do agora e de seus interesses pessoais, mas que não pensa na população, que não pensa nos seus cidadãos, que não está preocupado com risco social, que faz medidas e emenda e remenda a Constituição Federal para fazer o possível para que sobre mais dinheiro. Eu não sou aqui inocente de não saber que nós temos um problema demográfico. O Dr. Zicarelli fala muito bem sobre isso. Nós temos uma pirâmide que está se invertendo. Nós temos um número de idosos aumentando, nós temos um número de adolescentes diminuindo, crianças. Eu não sou inocente de não perceber isso. Mas o dinheiro que estava sendo arrecadado agora, ele era para as nossas futuras gerações. E não para ser gasto a bel prazer de um governo que faz dívida externa, que renova a dívida externa, que internaliza essa dívida. Para fingir que não tem dívida externa, eu compro a minha dívida, internalizo ela, transformo ela numa dívida interna, mas pago juros altíssimos todos os anos. Que foi isso que eles fizeram. Porque dizer que a gente não tem dívida externa e fingir que pagamos a dívida externa pode ser muito bonito na televisão. Mas, na prática, essa dívida está custando muito mais para nós porque ela se converteu em dívida interna. Quando nós estamos devendo agora para os nossos bancos. Quando nós devemos, e não devemos pouco. E usamos todo o dinheiro que sobra, sem contar o dinheiro que é desviado pela DRU, para a amortização desses juros. Então, eu digo para vocês, nós temos, claro que temos problemas demográficos, nós temos que pensar na Previdência como um outro modelo, temos que pensar. Mas, por favor, não nos façam engolir a mentira de que esse dinheiro não dá. E não nos façam engolir a mentira de que esse dinheiro não é suficiente. E vou dizer para vocês, em função dessa mentira, que tentam incutir em nós, que você vai na padaria, você vai no estacionamento, você vai no mercado, as pessoas mais humildes viram para você e falam bem assim, ai, doutora, a Previdência está quebrada, né? Porque foi isso que eles passaram para elas. Porque quando eu passo para a população que a Previdência está quebrada, é mais fácil eu sumir com esse dinheiro. Porque a população não sabe quanto dinheiro tem lá. Ela não sabe para onde esse dinheiro vai. Ela não sabe que os políticos, na grande maioria que elas elegem, estão dando outras finalidades para esse dinheiro. Porque tudo é falta de conhecimento, é falta de informação. Então, eu vou dizer para vocês, se o Ministério da Cultura é importante, por favor, será que o Ministério da Previdência não é mais? Não estou dizendo que a cultura não seja importante. Mas um povo sem previdência consegue ter acesso à cultura? Essa é uma pergunta que sempre eu me faço quando vejo os artistas brigando lá, estão no direito deles, cada um tem que brigar pela sua área, mas vejo brigando por cultura, todo mundo falando de cultura, o Facebook só fala do Ministério da Cultura, e eu penso, tá, e todo o demais, mais importante que está por trás, que está acontecendo. E por que acabar com o Ministério? Voltando ao meu slide. Por que eu vou, paulatinamente, destruindo a imagem da Previdência Social para a população? Será que eu não tenho um interesse aí? E aí eu digo para vocês, nós não temos a inclusão da matéria como obrigatória nos cursos de direito. Então, alguns cursos têm, bons os cursos que têm, né? Porque a gente consegue dar um mínimo, porque tem muito advogado por aí que repete coisas absurdas sobre previdência. E eu entendo, eu não estou criticando eles, porque previdência é difícil, não é fácil, é muita legislação. E ainda por cima não está na nossa grade. O advogado ele se forma sem saber da previdência social. Ele aprende um monte de coisa na faculdade, mas não sabe a importância da previdência. Não é importante, a previdência não está na grade. O MEC não exige. Espera aí. Como que é isso? Nós estamos falando do risco social. Está na vida do indivíduo 28 dias antes dele nascer e depois que ele morreu. Por quê? Tem reflexos para sua mãe, tem reflexos para os seus beneficiários após a sua morte. Poxa, será que direito previdenciário não é importante na nossa vida? Se vocês saírem daqui, aqueles que são da graduação, porque os colegas tenho certeza que já pensam como eu, se os da graduação saírem daqui entendendo a importância do direito previdenciário, vou dizer para vocês que a minha vinda já valeu a pena. E mais que isso, o que a gente vê acontecendo? Falta de investimento na estrutura administrativa. Nós vemos os prédios do INSS totalmente abandonados. Várias vezes eu fui para o conselho, a gente algumas vezes teve que comprar água, tivemos problemas porque o governo esqueceu. Ele abandonou essas pessoas. Quando eu critico um servidor, eu fico chateada porque eu tenho bons amigos servidores. Sabe quando que eles receberam um treinamento? Nunca. Lá, de vez em quando. Eles não recebem incentivos, não recebem treinamentos, não recebem melhorias. Com exceção, até que eu vou dizer que o CRPS ainda, antes de ser CRSS, teve uma reunião há pouco tempo, muito boa, de ótima qualidade,
Mas, assim, isso é raro, não é sempre que acontece. Você acha que o perito da Previdência Social recebe um treinamento? Porque quando você é perito, e eu sempre digo isso, tinha meus problemas com a ANMP, que é a Associação Nacional, quando eu representava o CRPS em Brasília, nas reuniões com eles, porque eu digo, perito judicial, ele não é só médico. Ele tem que ter um treinamento de direito social, tem que ter. Tem que ter. Por quê? Porque está entrelaçado. O doutor Zicarelli trouxe ali 2 círculos se comunicando. Então, estes são os problemas fundamentais. Nós desempoderamos o Tribunal Administrativo. Nós não damos suporte para as agências do INSS, ou seja, nós vamos desvalorizando, paulatinamente, devagar. Vamos lá, desvalorizando o direito previdenciário na nossa sociedade. A extinção do Ministério contraria a importância dada ao direito social na Constituição. E com isso tudo, mais a propagação do déficit que eu disse para vocês, nós vamos conseguindo fazer sorrateiramente o quê? Reformas sem o devido debate democrático. E é isso que é a intenção do governo, na minha opinião. Eu vou cada vez mais menosprezando essa área, tirando a sua importância, falando que ela é deficitária, dizendo que ela está quebrando. Eu vou detonando, desculpem o termo popular, mas detonando a Previdência Social popularmente, perante a população, para depois instituir sorrateiramente medidas e reformas sem o devido debate democrático. E com isso eu vou retirando direitos e a população nem percebe. E com isso eu vou diminuindo, menosprezando, limitando o direito social. E todos nós silenciosamente vamos assistindo. Com exceção, é lógico, dos institutos próprios que fazem essa defesa, né? Com exceção desses institutos que estão movimentados para isso. O que eu digo é a população. Porque não adianta só nós somos muito poucos. Não adianta só nós estarmos lutando. A população tem que lutar por aquilo que ela está perdendo. Está perdendo, não sabe que está perdendo, nem percebe e acha que está tudo bem e está preocupada lá com o problema do Ministério da Cultura, do Ministério e outros problemas afins que a gente tem por aí. Então, enquanto a gente não conseguir levar essa luta para dentro da sociedade civil, a nossa luta vai continuar sendo bem complicada. Para finalizar, eu coloco para reflexão, eu escrevo de vez em quando para alguns jornais, e eu vou colocar aqui uma reflexão que eu coloquei em maio, no Jornal de Brasília, no Jota, que é o seguinte, essa é a reflexão que eu deixo para vocês. O orçamento da Previdência Social representa um montante equivalente a 21,76% do PIB nacional, mas é tratado pelos nossos governantes como se tivesse o orçamento de uma quitanda de bananas. Coloco vocês para reflexão. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula. Acho que todos vão sair daqui mais conscientes de que direito previdenciário tem as suas lutas, nós conhecemos as dificuldades, uma matéria, como você muito bem colocou, que sequer é defendida, protegida ou tem a importância devida no meio acadêmico. Lutamos todos os dias para que o direito previdenciário tenha o reconhecimento que lhe é devido. E, quando conseguimos uma certa notoriedade, o que conseguimos é que o Ministério seja extinto, que o seu conselho administrativo perca sua identidade e que a matéria não encontre o debate necessário dentro da sociedade. O que temos é uma ideia de que o sistema está falido, está caindo, ruindo, e de que as futuras gerações sequer vão conseguir alcançar esse direito. Quando você consegue incutir isso na população, fica muito mais fácil fazer o que você bem entender com a maior receita do PIB. A Previdência Social arrecada mais do que imposto de renda. A Receita Social arrecada mais do que PIS, COFINS e outras fontes de arrecadação do governo. Então, é óbvio que não é por acaso que essas coisas acontecem. Doutora, muito obrigado. Maravilhosa a sua exposição. E fica aberto agora para que sejam feitas as perguntas. Só levantem a mão, o pessoal da organização leva o microfone até vocês.
alguma pergunta? Isso que é palestra boa. Ninguém ficou com dúvida. Assim que é bom. Eu acho que esse é o grande ensinamento que sai dessa reunião aqui hoje, dessa brilhante palestra, é de que não podemos guardar para nós essas informações. Temos que levar adiante, temos que discutir, temos que forçar a discussão sobre esse tema, porque não é algo para a gente guardar no coração ou ficar dando murro do lado do teclado, né? A gente tem que levar isso para frente, tá certo? Bom, então agradeço mais uma vez, doutora Ana Paula, muito boa a sua exposição, parabéns. Agradeço a presença de todos. A pedido da organização, informo que teremos o intervalo para o almoço. A partir das 2h, a gente retorna com as palestras da parte da tarde. Teremos a doutora Adriane Bramante, a doutora Melissa Foma e o doutor José Antônio Savares, também trazendo temas de suma importância para o nosso debate, para o nosso crescimento profissional e pessoal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Um bom almoço a todos.